estamos de volta com mais um episódio do nosso Fala Mercado aqui no Coletiva.tv. Para quem ainda não está acostumado, dá para olhar os vídeos anteriores, mas eu vou explicar rapidinho. Toda semana eu tenho aqui comigo 2 convidados novos, um que faz o papel de entrevistado da semana e o outro que conduz essa conversa como nosso entrevistador. Então, e tem eu, né, dando meus palpites aqui, porque não me aguento e tá tudo certo. Agora eu já assumi que eu vou palpitar mesmo e tá tudo certo. Mas o mais importante destes programas, destes conteúdos que fazem desta mesa pesada, é que aqui o protagonismo é do mercado. Bom, o tema de hoje, ele gera curiosidade, ele gera uma certa implicância às vezes, ele gera sentimentos adversos. Porque a gente vai falar de mídias digitais em órgãos públicos. Ou seja, como que a gente conecta aquele modelo mais engessado que é tradicionalmente reconhecido nestes locais, que são os órgãos públicos, com o dinamismo e a modernidade das redes sociais. É óbvio que não vou ser eu a falar sobre esse assunto. Eu tenho aqui comigo 2 nomes. Abre a câmera. Não é espelhado, né? São 2 pessoas diferentes, apesar de, né, a mesma paleta de cores, inclusive. Eu tenho comigo, então, 2 convidados, 2 amigos, inclusive, do mercado, né? Hoje a gente também vai inverter os papéis. Hoje o publicitário vai entrevistar o jornalista. Olha que bacana que essa mesa proporciona para o nosso mercado. Bom, para falar aqui com a gente, eu tenho o Fábio Berti, que é jornalista, é o lado que deveria entrevistar, mas será o entrevistado, e o Ricardo Gomes, que é o publicitário, mas que vai entrevistar o Fábio. Até porque o Fábio Ramos, diretor de marketing institucional e comunicação digital do Tribunal de Justiça, ele representa o UTJ, que foi reconhecido esse ano, inclusive, 2 vezes, por conta do seu trabalho digital, né? Não só digital, né, como um todo, mas o digital com uma presença muito forte nos prêmios do Top de Marketing da ADVB-RS. Então, para quem nos assiste que não é do Rio Grande do Sul, é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. E também foi reconhecido no prêmio de assessoria de imprensa da ARI, que é a nossa Associação Rio Grandense de Imprensa. Então, assim, 2 chancelas bem importantes. Pesa a mesa um pouco, né, Ricardo? Com certeza. Mas vamos lá. Então, antes da gente entrar no nosso assunto, eu vou fazer aquela coladinha básica sobre quem são eles. O Fábio Ramos Berti, como eu disse, então, já disse o cargo dele, vou pular essa parte. Ele implantou o projeto de convergência midiática no Judiciário Gaúcho. Ele é jornalista por formação, professor universitário e doutor em Educação em Ciências pela URGS, pesquisando jornalismo científico na internet. Dirigiu a Escola de Comunicação e Hospitalidade do Centro Universitário Metodista IPA, que tem um carinho muito especial no meu coração, pois é de onde sou egressa, e alguns meus colegas aqui também da produção. Foi coordenador de comunicação do Comitê Gestor da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, o CG Copa RS, que deve ter sido uma experiência sensacional. Foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer e diretor-geral da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Atuou como assessor de imprensa no Palácio Piratini e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Foi repórter, apresentador, editor, coordenador de jornalismo e diretor em diferentes veículos de comunicação. Perdi o fôlego. Bem-vindo, Fábio. Ricardo Gomes, do meu lado, é publicitário com MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing. Atualmente ele é diretor de atendimento na ROC, que é uma das nossas agências aqui de Porto Alegre, e head de comunicação no Pacto Alegre, que também é uma iniciativa bem local. Ele foi head de criação na Prefeitura de Porto Alegre, na gestão do Melo, coordenador de publicidade e secretário de comunicação no governo Marquesan, diretor de publicidade do governo do estado, na gestão do Eduardo Leite, coordenador de marketing na Fundacred, foi onde nós nos conhecemos, exatamente, inclusive. Diretor de criação e de planejamento na agência K2, coordenador de marketing no Shopping Parque Europeu em Blumenau, atendimento na agência Paim, atendimento no setor de publicidade da Prefeitura de Porto Alegre, diretor de marketing da revista Versality, coordenador de comunicação e marketing da Secretaria do Estado do Turismo, Esporte e Lazer,
Na gestão do Rigoto também, tô perdendo fôlego aqui, assessor de comunicação de imprensa do deputado Lara na Assembleia Legislativa, assessor de comunicação e chefe de gabinete na Prefeitura de Dom Pedrito, na gestão de José Hamilton Torres. Então, para quem não sabe, Dom Pedrito é a cidade natal do Ricardo. Ai, gente, essa mesa pesa. Então, agora, definitivamente, o papo e a bola está toda com vocês. Por favor, Ricardo. Então, vou aproveitar. Primeiro, um prazer estar aqui. Sou assíduo leitor, já assisti os programas anteriores, então é bom olhar. Esse não me imaginava nesse desafio de entrevistar. E principalmente entrevistar um cara como o Fábio. Não te conhecia pessoalmente até hoje, então nós não combinamos a roupa. O cinza foi a casa. Foi a sintonia. Universo. É gosto. É bom gosto, né? Mas, principalmente, obviamente, conheci a tua história e conheci os teus prêmios que tu ganhaste esse ano, que eu acho que são os mais recentes, digamos assim. Já queria te dar os parabéns e já emendar a primeira pergunta. Como tu consegue trazer a comunicação digital para o TJRS? Porque a gente imagina órgão público, uma coisa é governo, que tu tem uma necessidade de comunicação por uma necessidade política, né, e de existência de um governo, mas quando tu imagina o TJRS, como tu consegue fazer? Qual foi o teu principal desafio e essa construção? Bom, me permite, Ricardo, primeiro para elogiar o teu gosto para se vestir. Obrigado. E o gosto pro penteado também, né? Então, Tô mesmo dizendo que a cena não está espelhada, gente. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que todo esse currículo vasto, e ele é verdadeiro, né? Porque a gente aprende no Lattes a apresentar a comprovação, né? Exatamente. Então isso nos traz uma série de benefícios, como a possibilidade, né, de fazer uma mesa pesar, como tu disseste, modestamente, né? Mas principalmente acho que é uma das justificativas bem plausíveis para nossa ausência de cabelo, porque a gente perde cabelo. A gente E como? que se vira à noite trabalhando. Esse mercado dá trabalho para vocês, né? Antes de eu falar dessa experiência do Tribunal de Justiça, e que tu vais poder me ajudar, Ricardo, certamente, porque tu trabalhaste nesse sentido, nessa implantação não são novidades, não são tendências, mas de uma necessidade para os governos e para o poder público de uma forma geral, para essa aproximação que tem que se dar pela linguagem da sociedade, como ela se apropria, como acontece os seus relacionamentos. Mas me permite antes dizer que fico muito feliz e fui convidado pelo coletivo, como sou em alguns momentos, e me sinto muito feliz por isso, para escrever e opinar, né, algumas breves linhas sobre a campanha eleitoral, né, e um artigo meu foi publicado no Coletiva, justamente criticando a ausência de criatividade naquele primeiro momento, no primeiro turno da eleição, em que a gente via uma repetição, talvez pelo clima bélico acentuadíssimo, como há muito tempo não se percebia, que eu não tinha, né? Embora trabalhando, como digo lá, descrevo, há pelo menos 30 anos com política, né? E chegando aos 30 anos de profissão, de alguma maneira sempre me relacionando, né? Dos vários lados, né? Claro. Se é que a gente pode dizer dos dois lados, são vários lados. Enfim, né? Gostaria de dizer que o teu trabalho, né, juntamente com as equipes com quem tu atuaste, no segundo turno da eleição, que tem uma característica completamente diferente do primeiro turno. É uma nova eleição, né? Como dizem. De fato, e a comunicação, ela precisa ser muito estratégica, de fato, né? Eu costumo, né, também acompanhar as publicações, e essas novas publicações a partir dos novos produtos, né, e das novas áreas de atuação do coletivo que se espraia para acompanhar também, não tendências, isso, pessoal, mas chegar à cidade. E o Juliano Tadeu, que esteve aqui também, ele fala que antes da comunicação vem a política. Claro. E aí se soma, né, e se transforma em comunicação política. Então, te cumprimentar pela perspicácia, pela capacidade de buscar um resultado, também pelo processo da comunicação, né, da aproximação com a sociedade, do convencimento, né, mas teu entendimento de que programa, da ordem de encaixe dos programas, qual vai antes, qual vai depois no sorteio daquele dia, na sequência, enfim, foi feito de uma maneira brilhante. Então, independentemente e sem juízo de valores de candidato A, B ou C com quem tu trabalhasse, acho que o trabalho de vocês foi um diferencial para o resultado dessa eleição. Então, te cumprimentar por isso. Vocês têm informações privilegiadas um do outro, é isso? Não. Na verdade, é uma grande gentileza tua. Eu fui, assim, um elo numa grande corrente e, assim, mais uma vez eu trabalhei com o Fábio Bernardi, que, para mim, assim, ó, o Fábio
é realmente uma inspiração em muitos momentos. E eu trabalhei com ele como atendimento quando ele era DC. E depois, quando eu fui DC, eu sempre disse que eu me inspirei muito nele para essa experiência. Hoje estou de volta a trabalhar. E realmente ele é um cara que norteou tudo isso, assim. E isso é fantástico. Inclusive, dá um recadinho pro Fábio vir conversar com a gente também. Não, já. O Fábio tem que vir pra cá. Tá convidado já, vamos oficializar isso aí. Super amistoso. Mas bem leve, um convite bem leve. Então, para eu não truncar a conversa, vamos ao cerne da questão. Não são prêmios meus, evidentemente, né? As conquistas nunca são personalizadas e elas não são nominais, né? Elas são um reconhecimento importante de duas instituições do Rio Grande do Sul, a ADVB, como tu disseste, e a nossa ARI, né? Nós precisamos celebrar, nós precisamos fortalecer, né? Acho que as organizações sociais, elas precisam estar fortalecidas em todos os seus níveis. Os sindicatos, sejam de trabalhadores, sejam patronais, os partidos políticos, como pilares de um Estado democrático de direito. E nós, da comunicação social, de uma maneira geral, a imprensa ordinária, como se costuma dizer, os veículos de comunicação, foram destaques, foram distinções justamente que vão ao encontro de uma proposta de trabalho que aconteceu com planejamento, naturalmente, mas que precisou de adaptações com muita agilidade, muita velocidade de reação, porque nós implantamos esse processo, tu acompanhaste isso, Márcia, porque lembro bem que tu foste lá quando nós anunciamos esse novo projeto, que até então era um núcleo de comunicação digital e convergência midiática. Eu nunca vou esquecer que foi o quê? 2, 3 dias em março de 2020, antes da pandemia estourar, é a verdade. Márcia, grávida do Pedro. É isso mesmo. Prestes a dar à luz, mas trabalhando bem como gravidíssima. Sempre, né? E a gente, né, por meio do nosso líder, de uma pessoa de uma capacidade de interpretação, né, das coisas, né, muito grande, mas principalmente de um respeito e admiração pelo jornalismo, pela comunicação, não sendo jornalista, que é o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que hoje é segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, mas que desde então, né, desde a gestão passada, preside o Conselho de Comunicação Social. E sobre vamos dizer assim, a mão firme, mão segura dele, né? Com muito respeito aos profissionais que ele conta, a Adriana Arendt, nossa diretora de comunicação, a Analice Bolzan, que é uma profissional de primeiríssima linha, o Renato Sagreira, que é um cara que tem uma experiência gigantesca de assessoramento na área pública, especialmente, mas no judiciário, né, muitos anos no Tribunal Regional Eleitoral, a Rafaela Souza também, né, na área de atendimento à imprensa. Então, nós precisamos nos organizar de uma maneira muito proativa, porque todo planejamento requer tempo, né? O cronograma existe, está lá junto no planejamento estratégico, e ele precisa ser respeitado, mas todos fomos atropelados por uma pandemia. Sem dúvida. O Tribunal de Justiça, ampliando o seu trabalho histórico, porque é o tribunal que tem o maior volume em realização no país de processos físicos, de papel, aqueles volumes que a gente costuma ver em tantas imagens, né? Cenografia para júris, para julgamentos, para mostrar, às vezes, denotar o que o senso comum fala de lentidão, né, do Poder Judiciário, em processo de digitalização, para justamente facilitar o acesso de todas as partes, dos advogados, claro, do cidadão, né, da parte envolvida, dos próprios magistrados, enfim, mas principalmente isso integrando uma aproximação do Poder Judiciário do cidadão por meio dos serviços digitais. Uma série de serviços digitais, não só o EPROC, que é o principal sistema, né? Então, nós conseguimos buscar algumas oportunidades no meio desse caos, principalmente porque a gente está falando desses prêmios, Ricardo e Márcia, relacionados a um caso que ele é extremamente importante e histórico para o Poder Judiciário, porque é o maior júri popular, o maior julgamento em duração da história do Rio Grande do Sul. Só para contextualizar, que foi o julgamento da tragédia da Boate Kiss de 2013. Mas que mexe com os sentimentos. Foi. Ele é
algo muito nevrálgico, uma ferida aberta para a sociedade. E, de fato, porque os trâmites processuais ainda, de alguma maneira, né, tem sequência. Né? Mas nós encontramos ali, com a impossibilidade do trânsito de muitas pessoas e até do próprio acesso de muitos jornalistas, porque o mundo ficou voltado. Claro. Estão sendo, nesse momento, editadas séries sobre o Júri da Kiss. Por grandes referências em produção audiovisual. Tem um player de mercado que no Rio de Janeiro tem lançamento. Exatamente. Né? A gente está na cola desse e player de mercado faz tempo, inclusive. O Hard News. Patrocinador a gente não vai falar. Não vai falar. Mas se quiser patrocinar, a gente aceita. A gente conversa. Para concluir essa primeira resposta, Márcia, então, para quem não sabe, dá uma buscadinha no Google, Coletivo. Não, no Coletiva. No Coletiva. Que fez o acompanhamento. O Hard News lá é ensandecido por 10 dias. Vocês contaram tudo isso. Então, nós pegamos naquele tema sensível, numa circunstância muito difícil, tu tendo que estruturalmente envolver todos os setores do Tribunal de Justiça, a área do Departamento Médico Judiciário, para dar todo o apoio, o atendimento, o amparo psicológico, clínico, né? Não, teve pros familiares. o pessoal Centenas da de familiares vindos de Santa Maria que precisavam de alojamento. Não podia parar o negócio, era uma transmissão, né? E que aí nós encontramos números homéricos para algo que, em geral, não tem o interesse, não tem o apelo. Nós buscamos também construir linguagens adequadas a todo tempo, para não mexer no rito processual, mas para a gente poder popularizar aquilo no momento certo. Então, os prêmios, eu tenho a honra de dirigir um departamento de marketing e comunicação digital do tribunal, que talvez simbolize, né, a linha de frente de quem escreve o prêmio, de quem defende o case, enfim, né? Mas é um trabalho coletivo da comunicação social e de todos os envolvidos, magistrados, servidores estagiários, né, que tiveram a compreensão de como esse momento ele poderia servir não para a gente se aproveitar de um caso complicado das pessoas 200... Mas a importância da notícia, né? Mas da gente levar a transparência, que esse é o nosso principal valor agregado. É por isso que nós fazemos, para levar as pessoas. Eu preciso interromper. Já vou começar já na primeira pergunta. Tu disse que eu falo pergunta, com paixão, né? E bastante, né? Como muita sempre. Paixão. Mas eu já vou interromper na primeira pergunta, assim, para completar. Na verdade, esses dias eu ouvi um dos convidados que eu vou usar isso mais vezes. Eu não interrompo, eu contribuo. Exatamente, contribua. Obrigada. Mas eu preciso dar um relato, assim, de quem esteve no tribunal, no Fórum Central, no caso onde foi o julgamento, durante esses 10 dias de dezembro do ano passado. E como coletiva... Para quem não sabe do que eu estou falando, vamos deixar o link na descrição aqui da nossa cobertura lá do julgamento da Boate Kiss. A ideia do Coletiva.net foi mostrar como que a imprensa estava abordando aquele julgamento que era de um tema tão sensível e tão importante socialmente. E o que a gente ouvia muito dos jornalistas, porque era com quem a gente conversava, era exatamente essa competência do TJ, de toda a equipe de comunicação. Eu tive contato com todos esses nomes ditos pelo Fábio, em conduzir de uma forma leve, leve no sentido assim, por mais tenso que fosse o tema, mas de uma forma serena, talvez não seja leve, uma forma serena, uma forma igualitária, inclusive, entre os veículos. Então, realmente foi eu fui testemunha e, inclusive, para quem não sabe, vou contar, não sei, acho que nem o Fábio deve saber disso, mas eu estive no júri que escolheu aí o trabalho de vocês entre os premiados do ARI de assessoria de imprensa. E é muito interessante quando esse trabalho ele é reconhecido pelos colegas também, né? Porque foi, assim, praticamente unânime ali. Eu não sei se eu podia contar essas coisas, mas já estou contando. Agora já contou. Já passou mesmo, não sei quando é que ele vai ao ar. A gente pensou o seguinte, né? Vocês geraram mais de 500 conteúdos, né? Então, quer dizer, a qualidade, a importância do acompanhamento. Falou um pouco sobre a tua equipe, né? Então, eram 200 pessoas envolvidas em toda a estrutura de vocês, né? Pelo menos isso. Aí contando todas as áreas, o multidisciplinar, né? Mas o teu núcleo próprio ali, quantas pessoas tu tinha pro dia a dia, aquele momento assim, ó, cheguei de no digital?
No digital eram 2 pessoas. 2 pessoas. Eu e a minha querida, amada, respeitadíssima colega Analice Bolzan, que agora assumiu outras funções, né, na área de relações públicas, evento cerimonial do tribunal. Mas é natural que o digital, até por ser incipiente em algumas organizações, né, ele precise se utilizar da estrutura construída. Nós trabalhamos com 2 pilares, basicamente, para o case do júri da Boate Kiss. Primeiro, o atendimento irrestrito, e que bom que tem essa percepção final, né, de serenidade na condução desse trabalho de assessoria, porque geralmente o assessor ele pode ser confundido com segurança, né? Sim. De querer blindar o seu... Segurança é extremamente importante, mas tem que ser alguém preparado para isso. Assessor... Exato, e que é uma coisa totalmente equivocada. Assessora. Né? Porque, na verdade, um dia tu vai estar do outro lado do balcão, Sem né? dúvida. Então, eu já fui fonte, eu já fui assessor de imprensa, então eu já estive ali. Então, as pessoas têm que entenderem muito isso, que o trabalho de vocês é um desafio muito grande. Um dia a gente troca de lugar, Um dia a gente troca de Olha lugar. só. E que bom, né? Acho que essa multidisciplinaridade, né? A Márcia vai lembrar, porque nós trabalhamos com muitos projetos, né, no ambiente acadêmico sobre isso, né? Eu vejo, né, muitas atrás carinhas das câmeras aqui. carinhas que vivenciaram e se formaram com essa base, né, do entendimento da comunicação integrada de fato. Mas nós trabalhamos com esses 2 pilares. Um atendimento de uma maneira bastante, considero, apropriada para os jornalistas, porque foi feito com muita brevidade. Se conversou com os dirigentes dos veículos de comunicação e aí, na sequência, em alguns momentos de reuniões, né, com os próprios profissionais já credenciados para o acompanhamento de imagem, profissionais de microfone, enfim, né? Se buscou uma estrutura física adequada, né, de conexão, de elétrica, de lógica, enfim, aquela estrutura básica para se trabalhar. Claro que em alguns momentos tu tinha mais profissionais do que aquilo que estava combinado, enfim, mas tu não pode fechar as portas, pelo contrário, tu tem que proporcionar, mesmo que às vezes com agilidade ali uma estrutura adequada. Então, de um lado, essa estruturação para o acesso dos veículos de comunicação com interesse natural e o outro, essa cobertura multiplataforma. Ou seja, nós já tínhamos uma equipe estruturada há muito tempo na redação, né, do departamento de imprensa do tribunal, e a gente naturalmente foi se utilizando do expertise desses profissionais. E eu e a Analice fazíamos, sim, a responsabilidade por assinar a postagem, porque tu postar, tu dá o postar, né? Sim. Em 6 redes sociais, em nome de um poder... É uma responsabilidade grande. Eu posso te interromper de novo? Então, posso. só para concluir. Não vai concluir, eu vou te interromper. Essa galera toda gerava o conteúdo e nós fazíamos a curadoria e assinávamos. Eu me lembro que, eu não sei se foi nessa ocasião ou foi em algum outro evento que eu questionei, eu lembro que eu questionei o Fábio, né? Cara, mas por que é tu que tá aqui fazendo essa parte também operacional, né? O estagiário master. Não ia falar isso, eu detesto deteriorar aí o trabalho dos estagiários, porque eu trabalho muito com eles, inclusive, e já fui uma estagiária, né? Mas eu lembro que o Fábio me disse, assim, que é tão importante aquele papel que ele estava fazendo e de implementação ainda, que precisava que fosse feito do jeito que eles tinham planejado, estavam, enfim. Então, acho que é interessante que é botar a mão na massa de verdade para começar do zero, né? Praticamente do zero, né? E eu queria acrescentar um outro tema, e não fugindo, mas assim, ó, exatamente, é um assunto que tem muitas dores de todos os lados, né? E a gente se depara exatamente com o digital, que é aquela urgência, e a gente trabalha com equipes extremamente júniores, muitas vezes começando, aquela galera que tem um gás, que é um exemplo, não sei a tua idade, mas eu tenho 50 anos, e eu falo o seguinte... Quase. Já escrevi sobre 47. isso. Então, o quanto precisam da nossa experiência. Porque também ali é um momento que não é tudo que pode ser postado, então... E a gente se reinventou também, né? Porque diferente da gurizada de 20 e poucos anos que já nasceu com o celular na mão e o computador conectado, a gente não, né? Eu me lembro que meu pai reclamava que eu nunca quis fazer um curso de datilógrafo, né? E eu fui fazer um curso de DOS. E ele dizia, mas como, né? Então, assim, faz toda a diferença ter exatamente a tua agilidade, o teu convívio e esse preparo, né? Porque isso é muito tênue, né? E fora as peculiaridades de um júri, tu não pode mostrar a imagem dos jurados. Aí são regras do funcionamento, são rituais do Poder Judiciário.
E o restante, tu precisa trabalhar na perspectiva da experiência que tu construíste de vida. Como repórter, que acompanha os júris, como gestor de comunicação que passou pelo executivo, com situações também complicadas, difíceis, né, para decisões que precisavam ser rápidas, enfim, um legislativo que te traz esse traquejo, né, da importância de tu entender a interface daquilo que está sendo feito enquanto representação do poder público, mas, de fato, representação da sociedade, legítima da sociedade. E o poder público, os magistrados não são eleitos pela sociedade, mas eles estão a serviço da sociedade. Claro. Por isso que fica sempre aquela questão, né, Márcia e Ricardo, tá, mas departamento de marketing, isso internamente foi muito debatido, né? Departamento de marketing digital, de marketing institucional e comunicação digital. Comunicação digital, beleza, nós já compreendemos, as redes sociais. Que não é só isso, evidente, né? A gente está falando das transmissões de eventos jurisdicionais, mas de eventos culturais do tribunal. O tribunal, a todo tempo, ele está atento às pessoas em condição de vulnerabilidade, às crianças e os adolescentes nessa situação de violência, as mulheres. Explodiu, né, a estatística de mulheres agredidas no ambiente doméstico nesse período de pandemia, e no pós parece que continuou, né? Parece que ninguém se arrependeu. Não, idosos em condições de vulnerabilidade, os idosos que sofreram muito com as questões financeiras, da apropriação indébita do seu dinheirinho, da sua pensão, e às vezes da impossibilidade da negociação do pagamento, isso é tudo digitalizado também, mas tem esse aspecto humano que a presidente reitera, né? Da mão humana e da mente humana sempre presentes, né? Então a gente tem utilizado em geral no planejamento, no escopo do planejamento, mas utilizamos também para o planejamento da cobertura, né, nesse lado da geração de conteúdos próprios, que é o segundo pilar junto ao atendimento à imprensa, estratégias de marketing político, naturalmente, claro, de marketing institucional, obviamente, de marketing de conteúdo, que a gente tem que estar, e buscando o inbound, né? A gente tem que levar conhecimento para... Eu quero engajar, é evidente que eu quero engajar. Nós começamos... Claro. Nós tivemos um aumento expressivo nas redes sociais. Por que alguém vai seguir o Instagram do Tribunal de Justiça? Se não for advogado, por exemplo, para saber as notícias do dia a dia. Sim. Porque a gente procura gerar conteúdos que sejam agregadores de valor, utilizando um pouco das expressões da nossa área, mas que eles traduzam, né? Que traduzam para as pessoas a importância da existência do Poder Judiciário, porque as pessoas, Ricardo, Márcia, elas não conversam mais. Não. O marido e a mulher, quando tem os companheiros, enfim, né? Quando tem dificuldade de relacionamento, eles procuram o judiciário. Os vizinhos de porta, eles não conversam mais, eles acionam judicialmente. Uma briga de trânsito, cara, a gente vive numa sociedade cujo relacionamento é via judicial. É judicializada a relação social hoje. Então a gente está falando de quase 6 milhões de processos nesse momento no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Né? Então a gente precisa educar a população para as coisas que afetam diretamente o seu dia a dia. E a gente procurou utilizar essa estratégia na cobertura da KISS. Então, também outro ponto aí, e exatamente a gente já falou na sensibilidade do tema, mas a gente vive um momento no país muito complicado, né? Que é a questão da fake news. E as pessoas nunca deveriam lançar a mão dela, mas lançam para absolutamente tudo. Lançam desde o produto para crescer cabelo, nessa nunca caí, né? Dá para perceber. Eu ia dizer que se caiu, não fez muito efeito mesmo, era realmente uma fake news, né? Mas então assim, poucas pessoas têm como a tua mãe a habilidade de ir lá e checar a notícia antes de passar. Pessoa que vê os episódios anteriores, né? Perfeito. Vocês lidaram com isso? Vocês chegaram a ter uma incidência de fake news durante o período? A gente precisa ter um entendimento de que é a via de duas mãos, né? A rede social, por óbvio que seja... Terra de ninguém. Os nossos filhos, quando utilizam nos seus perfis, a carrocinha de cachorro-quente da esquina, né? Eu sempre usava esse exemplo em aula, a gurizada vai lembrar, né? As instituições públicas e as instituições privadas, quando se aventuram, ou se aventuravam lá atrás, né, na estruturação de um pensamento que eu venho
amadurecendo há bastante tempo, né? E agora necessariamente se colocam no mundo digital. Tem que entender que tu precisa interagir. Claro. Como diz uma das minhas colegas de trabalho lá, o card bonitinho, que é relacionado a uma data especial do sistema de justiça. Hoje, o Dia do Oficial de Justiça. As datas sazonais, como a gente chama. Isso é fundamental, né, para a gente também fortalecer aquela categoria, aquela atividade, né? Nem sempre é para celebrar o profissional ali nomeado, né? Mas é nomeado naquele card. Mas também para educar a população de que existe um dia... A gente lembrar que no Dia dos Pais, por exemplo, além da gente cumprimentar os pais, seja qual for, né, o formato da sua família, enfim, a estruturação, que o Poder Judiciário tem um trabalho extremamente importante para garantir aos filhos que o pai seja presente, da maneira como judicialmente precisa ser, como a letra fria da lei determina. Muitas vezes é só essa garantia então, que tem. Nesses momentos de compartilhamento, o retorno está aberto, né, Ricardo? Claro. A gente sabe disso. Eu não vou postar nada lá que não seja... Eu não vou fazer censura prévia, evidentemente. Sim. Jamais alguém do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, independentemente do posto, da posição, da função, né, chegou a alguém da comunicação social e vetou qualquer tipo de publicação. Primeiro porque confia na capacidade dos profissionais experientes que lá estão, né, e com senso ético acima de tudo, jornalístico e ético. Comunicação, porque nós temos profissionais de todas as áreas da publicidade, do design, do marketing, das relações públicas, enfim. De fato, a nossa redação conectada. É o sonho de consumo, né? De qualquer comunicador trabalhar com todas essas especialidades. Naquele post vem uma infinidade de coisas, de críticas, de porrada, de direcionamentos a outras áreas, enfim. E ali é espaço, sim, para fake news, né? Claro. Ali é espaço para disseminação de informação. Então, nós temos que agir corretivamente. A gente procura dar o retorno, conversar e tal, só que a gente não, enquanto ente público, enquanto poder público, a gente não entra em debate com um cidadão. Claro. Isso precisa ser preservado. Não é a saque da concessionária de automóveis, né? Com todo respeito, porque lá eu sou cliente e eu quero o retorno, né? Mas a gente procura, claro, personalizar o contato sempre que possível. Mas, às vezes, a gente precisa fazer essa mediação. E que bom, me parece que está funcionando um pouco melhor o sistema de mediação das próprias redes, das plataformas, dos aplicativos. Né? Pelo menos no que tange as informações do judiciário, que elas estão, acho que são tags bem evidentes ali, né? Então, o algoritmo trabalha, acho que direitinho nesse sentido, porque muita coisa já é filtrada ali, né? E, assim, olha, foram muito raras, mas muito raras. Eu estou falando, nesses 3 anos, na geração de mais de 5 mil conteúdos inéditos, né? Alguns derivados dos formatos diferentes, peculiares para cada uma das redes, enfim, né? E que a gente tem que... tivemos a necessidade de apagar um comentário, de denunciar um seguidor, enfim, né? Mas existe sim, existe a disseminação de informação, não é num volume muito grande, acho que as pessoas se policiam também ao entender que estão no perfil de um tribunal de justiça, do Poder Judiciário. Mas há quem se aventure sim, e aí, bom... Aí não tem saída. Fábio, dá para esquecer 5 minutos o STJRS e falar com o Fábio Professor, né, que formou profissionais. Ele nem gosta, né? A gente vive no país um momento muito peculiar, né? A gente está se deparando, puxei pela fake news ali numa situação, mas hoje a gente vive postagens absurdas, algumas pessoas vão pro Twitter e pregam o fim da democracia, que é um absurdo, né? O Peru acabou de passar por isso hoje, né? Como é que tu vê a postura que muitas vezes está tendo... Aliás, não está tendo, se foi obrigado que muitas vezes, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes tem que ter, né, com perfis que mentem descaradamente, que exatamente lutam contra a democracia, né? Como é que tu vê essa situação? Tu acha... O que é censura e o que é de fato a preservação pela notícia. Sim, que a maioria, me desculpa, fiz a pergunta de metido, mas já falando,
Quando eu vejo alguém dizendo assim, eu fui censurado. Cara, tu não foi censurado. Tu falou uma mentira e a mentira não deveria acontecer. Existe uma diferença grande, Mas como é que importante. Pra um professor, pra um cara que foi jornalista, como é que tu vê essa questão? Cara, se tu me permite, eu prefiro falar até do que, mais do que como professor, com 15 anos, acho que de sala de convívio de sala de aula, graduação, pós-graduação, compartilhamentos. Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar na escola do Sejude, né? Do Sejude, né? A Ilana, que é da tua equipe, conhece bem, porque atua lá, e que é uma escola de formação de servidores, né? E eu tenho a possibilidade de fazer reflexões também com servidores de outras áreas que não da comunicação, do direito, da administração, né? Mas especialmente do direito. E outros profissionais de concursos de ensino médio, enfim, de formações distintas, sobre aspectos como esse. Mas eu prefiro fazer essa reflexão do ponto de vista do guri que quis estudar jornalismo lá aos 15, Excelente. 16 anos, cara. Eu entrei cedo na faculdade, né? Com 16. Eu tinha uma expectativa de que essa profissão pudesse ser, de fato, o lume, né? Quem não é uma ferramenta, não é um mecanismo, algo que pudesse, de fato, lançar a luz sobre a ignorância das pessoas. A ignorância no sentido do desconhecimento sobre as coisas. E as coisas novas. Eu estava lá redigindo um TCC, essa gurizada enlouquecia com TCC, né? Dizia, calma, nunca, que tem mestrado, né? doutorado, pós-graduação. Quem nunca enlouqueceu vai ter muita com TCC? coisa. Justo, né? E eu estava lá em 1996 falando sobre a Rádio Caxias, lá em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias, onde eu estudei, sobre a Rádio Caxias, dos eucaliptos à internet. Do início das transmissões da Rádio Caxias, nos anos 40, né? Sim. Da gloriosa Rádio Caxias, que foi a minha principal escola, a minha primeira escola, a minha primeira casa, né? Com transmissões com antenas analógicas, evidentemente, Claro. penduradas em dois eucaliptos, duas árvores, né? Do lado dos estúdios, até chegar a ser uma emissora com a possibilidade, claro que a gente está falando da internet de 1996 de escada. Eu te mando um e-mail, te ligo te avisando. Eu te Isso mandei um aí. e-mail, tu me responde, Isso por aí. favor. Mas é gentil, Então né? esse guri, cara, Eu vou te dizer que a gente ainda passa por isso, né? esse guri tinha expectativa e aí tive a oportunidade de aprender com professores sensacionais, com colegas de mercado sensacionais, e depois, há quase 25 anos que eu vim para Porto Alegre, do convívio com gente tão boa e de gente que valoriza a comunicação como o Coletiva faz, com profissionais com quem a gente tem compartilhamentos tão importantes, tão sensacionais em momentos como esse, cara, de que a técnica e a ética andassem sempre juntas, né? Uhum. Então a gente pode falar sobre valores notícia, a gente pode falar sobre critérios de noticiabilidade, a gente pode falar sobre teorias da comunicação, que vão embasar uma defesa mais teórica e técnica da informação. Mas eu prefiro conversar do ponto de vista da ética, de algo que vai ser ofertado à população, vai ser ofertado a um grupo de pessoas ou a uma pessoa, e que possa, às vezes, ser danoso ao extremo essa pessoa. A minha tese de doutorado, estou falando de 2012, cara, eu não tinha parado para pensar, são 10 anos, São 10 anos. Na URGS, em que a gente falava sobre beneficios de dois produtos que estavam extremamente em voga, que eram áreas de pesquisa extremamente importantes da URGS, que estão acabando com isso, né? Vai finalizar o ano, as instituições de ensino superior, as instituições de ensino e pesquisa, a míngua. Pesquisas, Né? principalmente. Ainda bem que tem coisas melhores para vir logo por aí, né? Os caras estão até de aviso prévio, pelo que eu entendi, quem está comandando essa coisa toda aí. Mas, enfim, sobre o resveratrol do vinho, né? Produto com marketing nas alturas, e com benefícios de fato, mas com a possibilidade de causar malefícios, consumido em excesso, pessoas com problemas hepáticos, enfim, Sim. né? E a cafeína, que naquele momento, não só pelo café, que a gente adora um cafezinho, lógico, A gente, né? vírgula. Eu adoro um Gosta? cafezinho, então, Eu e o não Ricardo tomo adorou. café. Mas os energéticos, né, riquíssimos em Sim. cafeína na sua composição, estão naquele momento bombando isso. E aí os blogs que tratavam disso, claro, com os critérios acadêmicos científicos, né, bem definidos para essa pesquisa,
mas informações incorretas em grande número colocadas à disposição das pessoas podiam levar os leitores, e isso respaldado nessa pesquisa pelo parecer de profissionais da área médica. Tu já falava sobre fake news sem esse nome, né? Não existia o nome, mas a gente estava falando isso. Podiam levar o cidadão à morte. Sim. Pelo consumo equivocado, excessivo, impróprio, enfim. Acho que traz um pouco disso, sabe, cara? Eu acho que só existe censura quando uma informação que precisa naturalmente ser verdadeira, a notícia... o fake news, a gente fala da semântica, né? Do problema da composição do celular. Sim, fake, sim. Não existe notícia falsa, né? Cara, se não corresponde à verdade, deliberadamente é compartilhado, essa pessoa tem que ser punida. E é equivocado dizer que o presidente hoje do TSE, né, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ele persegue todo mundo. Que fala, não, isso está incorporado a um box, vamos dizer assim, né, que é o inquérito sobre a disseminação de fake news. E aí, quando está conectado a isso, vinculado a isso, e existem indícios de conexão, como muitos desses movimentos nesse momento aí, antidemocráticos, né? Sem entrar nos memes, tá? Só no conceito antidemocrático. Cara, os caras estão financiando, tem gente financiando, é empresário, se é o trabalhador, enfim, quem é que está envolvido naquilo, defendendo aquilo e disseminando. Mas é lógico que vai ter conectado esse processo. Então o Alexandre de Moraes não está fazendo caça às bruxas nenhuma. E acho que esse cara é um bastião nesse momento que a gente estava tanto precisando. Ele não é Supremo, embora esteja no Supremo. Mas eu acho que se não fossem atitudes mais severas do ponto de vista da lei, ia estar muito pior. Tu tem que ter os rigores da lei. E ela existe para isso, né? E tem uma coisa que as pessoas acabam jogando muito, mas não é só o eixo político que é prejudicado. A gente pode ver o seguinte, eu fui voluntário no Interact, que é ligado ao Rotary, e naquela época, lá no Pedrito, a gente fazia campanha pela vacinação da polio, até que chegou a erradicação da polio. E aquilo era um avanço na sociedade. Hoje, tu tem risco da volta da poliomielite, por quê? Porque através de fake news as pessoas estão fugindo da vacina. Então, é chocante isso. Tem uma atriz, que não direi o nome que ela não merece, mas ela fez a Viúva Porcina, que hoje no seu Twitter postou dizendo que as pessoas não deveriam tomar vacina para Covid. Ai, gente. Então, quer dizer, passou de toda loucura. Parece que 2 anos depois, 700 mil mortos, e a gente vai continuar falando sobre... Eu fui voluntário de teste da Janssen, sabe? Eu fui lá e me senti honrado de ter sido voluntário, ter tido aquela oportunidade. Participou da história, né? Sim, em novembro de 2020, eles estavam testando. E na primeira, eu tive, quando quebraram o teste, eu não tinha pegado o placebo, eu tinha pegado a vacina de primeiro. E aí, quando chegou, eles me avisaram, olha, tem que ficar mais um tempo sem uma nova dose, porque a gente tem que testar. Eu falei, eu vou permanecer, porque tu tinha a possibilidade de sair. Eu disse, olha, se me beneficiou quando ninguém tinha vacina, por que agora que a vacina está no posto com muita luta, por que agora eu vou me valer e vou dizer, não, agora não me serve, eu vou para cá. Não, eu tenho que ficar mais tempo, né? Então, a gente vê o quanto é um malefício para a sociedade. E não é sobre posicionamento político, é sobre cometimento de crime. É isso. E uma outra coisa que eu acho super importante, é uma coisa que eu sei que o Fábio defende muito, assim, e eu gosto bastante quando ele fala, nós, inclusive, nós publicitários também, né? Nós jornalistas, nós comunicadores como um todo, nós somos formados em comunicação social, né? Esse é o nosso papel com a sociedade. Mas, gente, assim, o desafio é grande, mas o tempo é curto. Não, última pergunta. Tá bem. Eu vou ter que fazer 2, então, pessoal, desculpa aí. O pessoal da edição vai me matar. Mas, juro, tá? A gente pede objetividade na pergunta e quando a gente está respondendo, a gente não consegue ser objetivo na resposta. Não, a gente, jornalista, muito menos, né, Fábio? Tudo que tu falou foi essencial. Eu acho que eu falei demais, tinha que ter escutado mais. Só antes, então, da tua pergunta, vamos tentar responder de forma bem breve. A pergunta da produção diz o seguinte, se não houvesse pandemia, o impulso das mídias sociais no Tribunal de Justiça teria sido tão grande quanto foi, na tua opinião? Ou talvez só tenha acelerado? Talvez fosse, mas foi o início da minha abordagem, né? Na tua primeira pergunta, Ricardo. A gente precisou se virar nos 30, de fato, né? Era algo que já ia acontecer. A gente está falando de 2 pessoas, né, no início da equipe.
e de um núcleo de criação, claro, mas que não estava habituado a criar para o digital. E a gente fala sempre, né, das características, das peculiaridades de cada meio e de cada rede, de cada aplicativo. Tem mais isso, né? Acho que é possível que sim, porque a gente já tinha grandes eventos, né? A gente não teve o dia a dia para fazer stories, por exemplo. Não tinha story, né? Tu compartilhava o post do feed no story. Para a gente falar da mais corrente aqui do Instagram. Eu tinha coisa muito breve de Twitter. Eu não consegui estruturar naquele momento o canal do YouTube na arrancada, porque era incipiente a transmissão de eventos, principalmente os eventos jurisdicionais, os julgamentos, os eventos técnicos internos e esses educativos, culturais e tal. Né? A gente tem coisas lindas, como Terça Lírica do Memorial, o casamento comunitário gratuito do Memorial do Judiciário. Tem coisas lindas, Márcia. Talvez sim, mas acho que foi uma experiência sensacional, com respeito a tudo de sem ruim dúvida, que aconteceu nesse período. Vamos reforçar isso, porque a gente fala muito isso aqui. Não tem como a gente não falar da pandemia, até porque a comunicação foi atingida brutalmente, né, em todos os setores da comunicação, mas a gente fala do quanto isso nos trouxe experiências incríveis. Eu acho que a gente teria obtido êxito, sim, né? Sabe que eu sou convicto em algumas coisas, assim, né? Mas eu acho que foi uma boa experiência. Talvez tenha só adiantado esse processo. Última pergunta, estourando muito o horário. Não vou fazer. Agora faz. Agora eu quero saber, vamos né? Lá. Em todas essas mudanças, o Twitter vai ser devorado pelo cu ou não? Cara, a gente precisa o tempo todo tá pesquisando, né? É verdade. As características e entender a aceitação que esses novos meios, né? Eu acho que o cu até agora ele tá servindo para meme, para piada e tal, mas vai que a gente não considerava que a rede de dancinha se tornasse um negócio gigantesco com capacidade de comer os outros. Não sei se esse aí também, né? E o Elon Musk hoje passou a ser o segundo homem mais rico do mundo, ou seja... Bom, já era previsto que isso aconteceria. Ele tá dando uns cortezinhos legal, né? Que a gente esperou que ele não fosse dar. Então, que siga assim, né? Eu acho que ele caiu na real que ele é um homem de negócio mesmo. Né? Não é só mais um maluco aí, né? Gente, eu tenho certeza que a gente poderia ficar... Tem mais umas perguntas, o pessoal tá inclusive me pressionando aqui para fazer, mas não dá mais, tá? Eu tenho certeza que a gente poderia falar muito tempo ainda, né, sobre esse assunto. Inclusive, acho que esses dois poderiam fazer uma dupla sobre muitos outros assuntos que tem essa sintonia. Vamos vir de dupla. A gente tem o Terno Marinho também para o próximo evento. Preto. Tá, a gente pode inverter, inclusive, então, certo? A gente inverte para cada um ter a oportunidade. Mas é chegada a hora, né, de dizer tchau. Espero que vocês tenham gostado, como eu tenho gostado demais dos nossos papos aqui. Lembrando que o nosso encontro é semanal, então a gente tem aí, ativa o sininho, toda vez que tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. E aí aquele dever de casa, né? Os homens das redes sociais. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho. Manda pra alguém. Joga pra galera, como diz a Ilana. Porque assim, a gente tem muito pra falar. Esse assunto é um assunto efervescente. A nossa coordenadora, inclusive, né, tem uma predileção pela comunicação pública e política, como eu já contei outra vez. Mas a gente precisa respeitar o tempo. Meninos, muitíssimo obrigado por esse papo de altíssima qualidade. Foi muito bom ter vocês aqui, mas... Só para fechar, tá? A gente falou desses prêmios, falamos das instituições como o Ari, mas o coletivo é uma instituição. Olha pra só, gente. Eu gosto dessa parte. Eu até abro tempo aqui, se o pessoal quiser falar. Gente, muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau.